Como eu seria feliz se eu fosse feliz? Dizem que essa frase é do diretor de cinema Woody Allen e ela expressa de maneira muito precisa a relação que nós tipicamente temos com a felicidade. A felicidade é frequentemente vista como objeto de busca. A busca pela felicidade, que inclusive é título de filme. E existe na nossa cultura uma certa ideia de que ser feliz é o resultado de um processo de sofrimento. Ou seja, que nós devemos sofrer e sofrer por muitos anos até que finalmente nós conquistaremos a felicidade. Perceba que, segundo essa perspectiva, a felicidade nunca é presente, porque pelo mero fato de nós estarmos buscando a felicidade, significa que ela não está aqui. E assim seguimos a vida, em busca daquilo que não temos, em busca da felicidade que não é presente, da felicidade que nos falta, e justamente por isso estamos nessa busca. Seguimos a vida desejando o emprego que nós ainda não conquistamos, desejando o amor que ainda não conseguimos, desejando o dinheiro que ainda não temos. Esse é um grande problema para a felicidade humana, e isso é algo que vem sendo estudado desde os primórdios da filosofia na Grécia Antiga, e é sobre isso que nós falaremos hoje. Hoje nós continuamos a série de vídeos chamada A Felicidade Desesperadamente. Se você não assistiu ao primeiro vídeo da série, que se chama Medos, Fantasmas e o Vazio, eu convido você a assistir. Você não precisa assistir para entender esse vídeo de hoje, mas vai te ajudar a entender melhor as ideias de maneira geral. Nesse primeiro vídeo eu discuti como nós, seres humanos, frequentemente nos deparamos com um vazio. Um vazio que acontece em nossas vidas e que traz muitas angústias, que traz questionamentos. Um vazio que nos faz questionar o nosso caminho, questionar os caminhos que nós estamos rumando para o futuro. Um vazio que nos faz perguntar quem somos nós, quais são nossas forças, nossas angústias, nossas fragilidades, nossas vergonhas, nossos medos. Esse vazio que se apresenta quando o barulho do cotidiano se cala. E a mensagem do primeiro vídeo foi que frequentemente as pessoas fogem das angústias desse vazio, tentando preencher esse vazio com superficialidades, com trivialidades. Quando a angústia surge, por exemplo, você muitas vezes corre para a diversão, para o entorpecimento. Quando o vazio e a angústia profissional se apresenta, muita gente corre para abraçar mais projetos e se enterrar mais ainda numa profissão que lhe faz infeliz. E a minha proposta nesse primeiro vídeo foi usar a filosofia para abordar de frente esse vazio, para parar de fugir dessas angústias, para parar de tentar preencher esse vazio com trivialidades. A proposta é encarar as angústias de frente, encarar os medos, encarar as dores, encarar os nossos podres, encarar os monstros que estão debaixo da nossa cama e que frequentemente nós jogamos para debaixo do tapete. Encarar esses monstros olho no olho, de maneira racional, para tentar a partir daí encontrar soluções que nos ajudem a viver uma vida que vale a pena. É muito difícil encontrar uma forma ideal para começar a falar sobre felicidade, porque se trata de um tema muito complexo. Não é à toa que eu estou dividindo esse tema em diversos vídeos. Mas, como nós falamos sobre os medos e o vazio no primeiro vídeo, eu acredito que uma boa forma de continuar essa linha de raciocínio seja nós abordarmos justamente o oposto da felicidade, ou então, na verdade, aquilo que dificulta a felicidade. Nós devemos falar, portanto, das angústias, da dor, do sofrimento e da insatisfação. Porque o primeiro problema que se apresenta para nós quando nós refletimos sobre a felicidade é o fato de que a felicidade para muita gente se apresenta na forma de uma busca. As pessoas buscam a felicidade porque estão insatisfeitas com a vida que estão vivendo. E cabe a nós então uma questão. Por que nós ficamos insatisfeitos com as nossas vidas? Quais são as raízes da insatisfação que é um empecilho gigantesco para que nós consigamos viver uma vida feliz? Na história do pensamento filosófico, o primeiro a refletir de maneira racional e profunda a respeito da insatisfação humana foi Platão, em um livro chamado O Banquete, que, como a maioria dos livros do Platão, é um diálogo
Então, se você for ler o Banquete, você verá que são personagens conversando entre si. E saiba que na vasta maioria dos diálogos de Platão, a personagem principal é Sócrates. Ou seja, Platão usa Sócrates como um personagem que, na verdade, está falando as suas ideias. Sócrates, nos livros de Platão, está justamente discutindo as ideias do próprio Platão. Nesse livro, então, O Banquete, um diálogo de Platão, o tema é o amor. E cada personagem desse diálogo irá trazer uma perspectiva a respeito do amor. Esse livro é fantástico, é um livro delicioso de se ler e eu garanto a vocês que eu farei uma série de vídeos aqui no canal sobre o amor na filosofia e também as visões científicas a respeito do amor. Provavelmente, depois que nós terminarmos essa série sobre felicidade, a próxima série será justamente sobre o amor e nessa série eu falarei em profundidade a respeito do Banquete. Porque é um livro não só muito importante para o entendimento do amor na filosofia, mas ele é um livro, sobretudo, fantástico. É um livro que traz perspectivas que são muito importantes para nós entendermos as relações, inclusive nos dias de hoje. Nesse livro, então, O Banquete, o tema é o amor e o personagem principal, Sócrates, está lá justamente para falar as ideias de Platão. E em dado momento do livro, ele faz uma definição do amor. Amor, para Platão, é desejo, e não há como você imaginar para Platão o amor sem o desejo. O termo usado por Platão, que era grego, é eros. Ele vai dizer que eros é desejo. Eros é o deus grego do amor e do desejo, e é importante você entender que, quando os filósofos gregos faziam referência aos deuses, eles estavam, na verdade, falando a respeito daquilo que o deus representa. Eros é Deus do amor e do desejo simultaneamente. Ele representa amor e desejo unidos. E talvez você não conheça Eros enquanto Deus, mas você conhece a tradução perfeita que foi feita de Eros pelos romanos, que é Cupido. Cupido é o deus romano do desejo e do amor, simultaneamente do amor e do desejo. E, como você talvez saiba, os romanos eles praticamente fizeram apenas uma tradução da mitologia grega para a sua própria mitologia, que era, obviamente, a religião da época. Eros, Cupido, amor e desejo. Sócrates vai definir o amor como necessariamente atrelado ao desejo. E é claro, nós temos que perguntar então, o que é o desejo? E Sócrates nos responde: o desejo é querer aquilo que não temos. O desejo é na falta, o desejo é a busca pelo que nos falta, o desejo é essa inclinação a querer para nós aquilo que não está presente. O desejo é buscar o que nós não temos. Veja essa clássica fórmula então de Platão. Amor, ou então eros, é desejo, e desejo é querer aquilo que nós não temos. E brilhante que Platão é, imediatamente quando Sócrates faz essa definição, os outros personagens começam a contrariá-lo. Um deles diz: Sócrates, eu sou saudável, eu tenho a saúde e eu desejo permanecer saudável, então eu desejo algo que eu tenho. Ao que Sócrates prontamente responde: ora, você tem saúde agora, o que você deseja é que a sua saúde continue no futuro. E o futuro ninguém tem. E o futuro ninguém sabe. E o futuro não é presente para ninguém. O futuro falta a todos nós. O futuro é necessariamente ausente. E justamente por ser ausente nos falta e por nos faltar gera o desejo. Se você deseja permanecer saudável, é porque você tem a consciência de que pode não ser saudável no futuro. É porque você tem consciência da possível falta de saúde que o futuro pode te trazer. E é por isso que esse desejo existe em você, diria Sócrates. E, portanto, é o desejo na falta da mesma forma. Nós podemos dar o exemplo de algo estudado pela ciência nos dias de hoje, algo que é chamado pelos cientistas como presentismo psicológico. É a ideia de que o cérebro humano ele é muito ruim ao imaginar o futuro. E quando o cérebro humano imagina o futuro, ele frequentemente projeta no futuro o seu estado presente. Os estudos mostram de maneira curiosa que se você está de mau humor por algum motivo, você tende a ter visões de projeções econômicas, por exemplo, que são mais pessimistas. Já se você está em bom humor, você tende a ter visões de projeções econômicas um pouco mais otimistas. Eu te dou um exemplo muito dramático disso que eu vivo como professor. Sou professor de faculdade e muitos dos meus alunos são jovens, com 18, 19 anos de idade.
e muitos deles fumam. E são jovens que têm um grande capital intelectual e que, portanto, sabem de todos os males que o fumo pode causar. Eu frequentemente, como professor, chego a eles e pergunto: por que você fuma se você sabe dos males que isso vai causar a você no futuro? E eu garanto a você que a maioria dos meus alunos responde o seguinte: ah, professor, eu vou morrer mesmo um dia? Para que então eu vou ficar me preocupando com isso? E aí eu te pergunto, o que é absolutamente presente, absolutamente real no momento presente para um jovem de 18 anos de idade? Ora, obviamente é a saúde. Um jovem de 18 anos de idade tem plena saúde, geralmente. E, portanto, por ter saúde plena presente, e por conta desse fenômeno psicológico chamado presentismo, ele projeta essa saúde no futuro e não consegue enxergar de maneira vívida e real a ausência, a falta da saúde. E é por isso que ele não deseja a saúde, porque ele já tem e porque ele acredita que será assim. Agora, eu convido você a entrar na UTI de um hospital, onde você encontra pacientes que têm efizema pulmonar, pacientes que já têm câncer de pulmão, por exemplo. E quando você chega para esses pacientes e pergunta se você pudesse voltar no tempo, o que você faria? Ele te diz prontamente: eu não teria começado a fumar, ou então eu teria parado de fumar quando ainda havia tempo de recuperar a minha saúde. Percebe que agora, terminal, esse paciente deseja a saúde porque lhe falta, mas ele não desejou essa saúde até a doença vir à tona. Só quando a doença veio à tona e ficou claro para ele a falta de saúde é que ele passou a desejar a saúde. E um ótimo jeito de você fazer as pessoas pararem de fumar, ainda que por um breve período de tempo, é levar essas pessoas para ver pacientes terminais devido a doenças que o fumo causa. Quando você faz isso, você mostra para essas pessoas no presente, você presentifica a falta. Você presentifica a falta de saúde e ela se torna real. E aí, quando você gera a noção dessa falta, a pessoa passa a desejar a saúde, que ela sabe que deixará de ter se ela continuar fumando. Esse é um exemplo interessantíssimo de quão visionário foi Platão. De fato, nós desejamos aquilo que nós não temos. Quando nós estamos plenamente saudáveis, nós não desejamos saúde. Se nós desejamos saúde, é porque nós temos uma certa noção de que a saúde pode nos faltar. E isso pode se estender para a vida humana de maneira geral. Pare para pensar. Pare para pensar no número de coisas que você agora deseja e veja que essas coisas geralmente são coisas que você não tem. É o carro que você deseja, a roupa, o celular que você deseja, o emprego, o amor que você deseja. São geralmente coisas que nos faltam, são geralmente coisas que nós não temos e elas são o frequente objeto de desejo na vida humana. Mas isso nos traz um grande problema, porque se Eros, se Cupido, se o amor, se o desejo ocorre na falta, isso significa que quando nós conseguimos aquilo que nós desejávamos, aquilo que nos faltava, imediatamente o que vai acontecer é que não haverá mais desejo. E é isso que Platão nos diz, que nós desejamos aquilo que não temos. E quando nós conseguimos, nós paramos de desejar. Nós deixamos de desejar e passamos a desejar outra coisa que nós não temos. E assim, nós seguimos a vida, sempre em busca daquilo que nos falta. Porque o desejo é querer aquilo que não temos. E se nós estamos em busca da felicidade, é porque nós estamos em busca de algo que não está aqui presente. É porque a felicidade nos falta. É porque a felicidade está ausente. E isso é justamente o que faz com que nós estejamos atrás dela, com que nós estejamos dentro dessa busca. Muito tempo depois de Platão, um outro filósofo materializou essa ideia em uma das metáforas mais conhecidas da história da filosofia. O nome dele é Schopenhauer e ele fala sobre isso em um livro que é bastante difícil e muito longo, um livro chamado O Mundo como Vontade e como Representação. Nesse livro, Schopenhauer faz a célebre metáfora do pêndulo. Para Schopenhauer, a vida humana é caracterizada pelo sofrimento. Nós sofremos porque nós não temos aquilo que nós desejamos. E esse sofrimento é cotidiano, ele faz parte de todos nós. Muitos de vocês aí agora estão sofrendo porque não têm aquilo que desejam. Não têm o amor que desejam, não têm o emprego que desejam, enfim, algo que te falta e te faz sofrer. Eventualmente, às vezes na vida, nós conseguimos conquistar aquilo que desejávamos. E nesse momento, então, diz Schopenhauer, a vida funciona como um pêndulo. De um lado, nós temos o sofrimento. Nós sofremos porque nós não temos aquilo que nós desejamos. É a dor e o sofrimento
por não termos aquilo que nós desejamos. E quando finalmente nós conseguimos aquilo que nós desejamos, então esse pêndulo ele vai para o seu outro lado, que é o lado do tédio. Ou seja, nós já conseguimos aquilo que desejávamos e agora não desejamos mais e, portanto, estamos entediados. E aí o que acontece é que nós vamos buscar outras coisas para desejar e voltamos a sofrer, porque agora nós não temos essas coisas. E quando nós conseguirmos essas coisas, o pêndulo vai voltar ao tédio. E novamente, quando conseguirmos essas coisas, estaremos entediados, porque agora não desejamos mais. E nas palavras então de Schopenhauer, a vida humana oscila como um pêndulo, para aqui e para acolá, entre a dor e o tédio, os quais, em realidade, são seus componentes básicos. Veja então que para Schopenhauer, assim como para Platão, nós seguimos a vida desejando aquilo que nós não temos. Nós seguimos a vida querendo aquilo que nos falta e quando nós finalmente conseguimos o emprego dos sonhos, quando nós finalmente conseguimos o celular dos sonhos, quando nós finalmente conseguimos o amor dos sonhos, o que ocorre é o tédio. Agora nós já não desejamos mais e imediatamente passamos a desejar outra coisa, ou outra pessoa, ou outro projeto. Nós podemos agora, inclusive, ler um trecho um pouquinho mais complexo do Schopenhauer e eu garanto que você entenderá esse trecho, que à primeira vista, quando você ler o livro, pode parecer difícil. Eterno vir a ser, fluxo sem fim, pertencem à manifestação da essência da vontade. O mesmo também se mostra, por fim, nas aspirações e nos desejos humanos, cujo preenchimento sempre nos acena como o fim último do querer. Porém, assim que são alcançados, não mais se parecem os mesmos e, portanto, logo são esquecidos, tornam-se caducos e, propriamente dizendo, embora não se admita, são sempre postos de lado como ilusões desfeitas. Suficientemente feliz é quem ainda tem algo a desejar, pelo qual se empenha, pois assim o jogo da passagem contínua entre o desejo e a satisfação, e entre esta e um novo desejo, cujo transcurso, quando é rápido, se chama felicidade, e quando é lento, se chama sofrimento, é mantido, evitando-se aquela lassidão que se mostra como tédio terrível, paralisante, apatia cinza sem objeto definido, langor mortífero. Ler os textos originais dos filósofos é sempre uma tarefa mais difícil. Como você pode ver, esse trecho não é um trecho simples, não é um trecho fácil de se entender. Eu gosto de trazer esses trechos originais para te ajudar caso você procure a obra original e deseje ler o texto que Schopenhauer mesmo escreveu. Se você é um curioso, você pode voltar o vídeo algumas vezes e ler novamente comigo. E você verá que o que Schopenhauer quer dizer aqui é que na vida nós seguimos desejando aquilo que não temos. E curiosamente, nós desejamos aquilo que não temos, acreditando que quando nós conseguirmos, estaremos plenos. Que quando nós conseguirmos, finalmente nós estaremos completos. Mas o que acontece de fato não é isso. O que acontece de fato é que quando nós conseguimos aquilo que nós desejamos, nós já não queremos mais e nós passamos a desejar outra coisa. E feliz daquele, diz Schopenhauer, que consegue outras coisas para desejar depois que está entediado com aquilo que já conquistou. A felicidade para Schopenhauer é quando você não precisa esperar tanto para conquistar aquilo que você deseja. Porque, é claro, se você passa décadas sofrendo, desejando aquilo que você não tem, você vive uma vida angustiante. Mas se você consegue rapidamente as coisas que você deseja, essa para ele é uma vida mais feliz. Quanto mais você consegue, portanto, rapidamente conseguir aquilo que te falta, aquilo que te faz sofrer, aquilo que você deseja, quanto mais rapidamente você consegue conquistar isso e quanto mais rapidamente você consegue pular para outro objeto de desejo, quanto mais você consegue desejar outra coisa e também rapidamente conquistá-la, quanto mais você serializa essas conquistas uma atrás da outra, mais feliz provavelmente você é. E eu não sei você, mas eu, em particular, não concordo plenamente com Schopenhauer. Eu acho muito complicado você chamar de felicidade esse encurtamento. A velocidade com que você conquista aquilo que você deseja e com que você passa a desejar outra coisa e conquista essa coisa e a próxima, porque, no fim das contas, fosse isso plenamente verdade, todos em uma sociedade de consumo que possuem algum dinheiro estariam plenamente felizes. Ou pelo menos, nessa perspectiva de Schopenhauer, estariam o mais felizes possível. Porque o que a sociedade de consumo nos permite é conseguir rapidamente aquilo que nós desejamos. Hoje nós temos o celular que nos permite, com 2 cliques, conseguir quase tudo por meio de aplicativos.
Tome, por exemplo, os livros. Se você nasceu algumas décadas atrás, e não precisa ser muito, se você nasceu 30 anos atrás, você deve lembrar o sofrimento que era conseguir um livro que não era muito popular. Você deveria ir até uma livraria ou então telefonar, perguntar se o livro estava disponível. E aí a pessoa da livraria ia ligar para a editora e verificar se era possível encomendar. E só então, semanas, às vezes meses depois, você conseguia o livro. Hoje, se você tem certos aparelhos digitais, é instantâneo que o livro chega à sua mão. E mesmo se você gosta dos livros físicos, basta você entrar na internet e você tem empresas que entregam de maneira expressa, de modo que em um dia, em 2 dias, às vezes em 12 horas, dependendo de onde você morar, o livro está na sua casa. Com comida é a mesma coisa. Hoje você consegue, através de aplicativos de celular, qualquer tipo de culinária que chega na sua casa em aproximadamente 1 hora. Basta clicar, basta pagar e você consegue. No mundo dos afetos isso também é verdade. Hoje existe um certo cardápio de afetos em aplicativos como Tinder e Happn, por exemplo, onde você tem à sua disposição milhares de pessoas e, se não deu certo uma relação, você pode imediatamente desejar a outra e rapidamente você conseguirá. E se essa não der certo, rapidamente você vai para outra e para outra. É o pêndulo do Schopenhauer numa velocidade como nunca foi possível. A velocidade entre sofrimento e tédio é muito veloz nos dias de hoje. Talvez nunca tenha sido tão veloz. Sofremos porque desejamos aquilo que não temos, mas rapidamente conseguimos e imediatamente nos entediamos. Nos objetos de consumo, isso é absolutamente evidente. Às vezes você entra numa loja e você deseja muito um produto. E aí você compra o produto. E você, quando está pagando o produto e indo embora da loja, você já olha para a prateleira e diz: da próxima vez eu vou levar aquele ali. Perceba que o pêndulo já saiu do sofrimento ao tédio. Nos 10 passos que você deu do caixa até a porta da loja, você já está entediando com aquilo que você acabou de comprar. A sociedade de consumo, o mundo líquido que eu expliquei no vídeo anterior da série A Felicidade Desesperadamente, esse mundo veloz do consumo faz com que, com uma velocidade gigantesca, nós consigamos obter aquilo que nós desejamos, mas também faz com que rapidamente o tédio se apresente. E eis o fardo da sociedade em que nós vivemos. Nós vivemos em um mundo onde, como nenhum outro momento da história, nos é dado um cardápio de tudo. Um cardápio de opções de relacionamento, um cardápio de opções de amizade, um cardápio de opções de entretenimento, um cardápio de opções de alimentação, de conhecimento, enfim. São dados a nós cardápios de praticamente tudo, quase tudo é comprável nos dias de hoje e, portanto, a oferta de possibilidades nunca foi tão grande. Só que, apesar disso, eu pergunto a você, quantas vezes você senta na frente da sua televisão, liga Netflix, por exemplo, e você tem milhares de filmes à sua disposição, mas apesar disso você não consegue escolher. Mas apesar disso você sente tédio. Você tem um aplicativo onde você pode arrumar encontros com pessoas com uma velocidade como nunca antes foi possível. E apesar disso, quantos de vocês não estão se sentindo um pouco vazios nas relações líquidas, nesses amores líquidos dos dias de hoje? Ou seja, nessas relações que são mais superficiais, nesses laços que se fazem, mas também que se dissolvem com muita velocidade e facilidade. Quantos de vocês pegam o aplicativo de celular para escolher comida e não conseguem decidir? Demoram muitas vezes e ficam em dúvida se de fato aquilo vai te satisfazer, e quando a comida chega, você não consegue saborear direito. Porque você fica imaginando que talvez se você tivesse pedido aquela outra comida, a vida teria sido um pouquinho melhor. E aí, quando você escolhe o filme na Netflix, você começa o filme pensando: e se eu tivesse visto aquele seriado ou aquele outro filme, será que a vida não seria um pouquinho melhor? E quando você sai com aquela pessoa que você combinou e começa a se relacionar com ela, você pensa: será que se eu fortalecer laços com essa pessoa, eu não estarei perdendo uma série de outras pessoas que talvez me fariam mais feliz? E nisso você percebe perfeitamente o pêndulo do Schopenhauer, ou o desejo, Eros, de Platão, materializado no mundo contemporâneo. Nós seguimos insatisfeitos, apesar da facilidade enorme com a qual nós conseguimos conquistar aquilo que desejamos. Porque, quando conquistamos aquilo que desejamos, imediatamente nos é escancarada a falta daquilo que nós não temos. Quando você resolveu pedir comida árabe no aplicativo, a falta da pizza, da comida chinesa, a falta da comida brasileira ou de qualquer outra culinária que você não pediu, se apresenta a você.
Quando você escolheu um seriado ou um filme na Netflix, a falta dos outros que você não está assistindo nessa sua hora vaga se apresenta a você. E se eu estivesse vendo outra série? E se eu estivesse vendo outro filme? Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, imediatamente a falta de outras pessoas, de outras oportunidades, de outras experiências afetivas se apresenta. E se eu estivesse solteiro? E é comum a pessoa estar casada, sonhando em devaneios com a época em que era solteira, desejando a solteirice. E é também comum a pessoa solteira estar sonhando em devaneios em como seria bom ter um amor, ter um namoro, ter um casamento, ter uma pessoa na qual você pode confiar a todo tempo, ter uma pessoa que pode estar ao seu lado tanto nas alegrias e nas baladas, quanto nas tristezas, na doença e nas angústias. Esse é o desejo na falta. Esse é o desejo por aquilo que nós não temos. Ele é simultaneamente a insatisfação com aquilo que já temos e também o desejo e o sofrimento por nós querermos aquilo que não está presente e aquilo que nos falta. E, curiosamente, os estudos científicos hoje vêm confirmando essas ideias que foram propostas 2.500 anos atrás por Platão e entre o século XVIII e o século XIX por Schopenhauer. As pesquisas científicas nos indicam que quando você tem poucas opções, e aí você me pergunta, opções de quê? E eu te respondo, de tudo. Pode ser opções de possíveis pares românticos, opções de possíveis objetos de consumo, opções de possíveis carreiras que você vai seguir. Enfim, quando você tem poucas opções, isso gera angústia nos seres humanos. Ou seja, quando é nos tirada a liberdade e nós temos apenas poucas opções, ou às vezes uma só, ou às vezes nenhuma, isso nos gera grande angústia. Isso é muito comum, por exemplo, em carreiras, quando pais obrigam os filhos a seguir esta ou aquela. Ou você faz medicina, ou você faz direito. Isso era ainda mais comum no passado, claro, mas hoje isso ainda acontece e isso produz grande angústia, porque dá uma sensação de que nós não temos liberdade de controle sobre as nossas vidas. Então, nós sabemos que a ausência de controle, um baixo número de opções de caminhos que nós podemos seguir, isso está associado a uma vida triste, a uma vida angustiante. E, por lógica, nós podemos concluir que nós devemos, então, dar muitas opções às pessoas, que nós devemos encher as pessoas de opções, porque com isso elas estarão mais satisfeitas. E eis aí o problema. Existe um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo em que, quando você tem poucas opções, você está angustiado, se você vai ganhando mais opções, a tua satisfação vai aumentando. E quanto mais opções você tem, mais liberdade você tem, mais satisfeito você fica. Isso gera um certo bem-estar. Só que chega um ponto onde, quando você tem um grande número de opções, você volta a se sentir angustiado. Isso acontece frequentemente conosco. Eu chamo isso de síndrome de escolher filme na Netflix, ou então síndrome de escolher comida em aplicativos de comida. Você tem tantas opções que isso gera um ruído no seu cérebro e esse ruído produz uma angústia que te faz, inclusive, não conseguir decidir. E quando você decide, você fica insatisfeito porque você fica pensando que talvez se você tivesse escolhido outra das opções, você estaria mais feliz. Essa sensação é comum quando você vai ao supermercado e você tem muitos rótulos diferentes da mesma categoria. Fica difícil escolher. Essa sensação é uma sensação que pode ocorrer se você é um usuário de Tinder. Você tem muitas opções. Fica difícil escolher e quando você escolhe, isso provavelmente produz uma insatisfação porque você fica pensando que talvez se você tivesse saído com aquela outra pessoa, ou se você tivesse esperado um pouquinho mais para conhecer alguém um pouco melhor, talvez você fosse mais feliz. Quem fala sobre isso é o grande psicólogo Barry Schwartz, em um livro que eu recomendo profundamente a todos vocês. O nome do livro, em inglês, é Paradox of Choice. Ele foi traduzido ao português literalmente como o paradoxo da escolha. Infelizmente, ele não é mais editado no Brasil, mas você talvez encontre ele em sebos. É um livro muito fácil de ler, divertido, engraçado em diversos momentos. E se você não quiser ler o livro por completo, eu vou colocar na descrição do vídeo um TED, onde você verá o Barry Schwartz falando a respeito das pesquisas que inspiraram esse livro, falando sobre o paradoxo da escolha. Quando temos poucas opções, estamos angustiados e insatisfeitos. Mas quando temos muitas opções demais, isso gera um ruído. E esse ruído faz com que também nós fiquemos angustiados
e insatisfeitos. E como nós podemos lutar contra esse paradoxo? Já que o mundo em que nós vivemos é um mundo que oferece cardápios com muitas opções e que, portanto, vai fazer com que esse ruído seja gerado no nosso cérebro, como que nós lidamos com isso? A recomendação do Barry Schwartz é que você evite ao máximo ser o que ele chama de maximizador. O maximizador é o perfeccionista. É o sujeito que sempre acredita que ele pode conseguir aquilo que é perfeito. A calça jeans perfeita, o celular perfeito, o relacionamento perfeito, o filme perfeito. O maximizador acredita que através da escolha, através da deliberação, através do processo de tomada de decisão, ele consegue aquilo que é o melhor, seja lá no que ele está escolhendo. E, portanto, ele fica sempre buscando a perfeição, ele fica sempre buscando o melhor. E eu digo isso a vocês com tranquilidade porque é uma experiência pessoal. O perfeccionista está condenado à eterna frustração. Sei disso porque eu sou um perfeccionista. E eu diariamente tenho que lutar com isso. Porque quando você exige a perfeição de tudo, o que acontece é que você nunca irá encontrá-la. A perfeição é uma impossibilidade prática. Se você vive tentando fazer com que as suas experiências sejam o mais próximo da perfeição possível, ora, você então provavelmente é um eterno frustrado. Você provavelmente sofre essa angústia do paradoxo da escolha com muito maior frequência. E os estudos do Barry Schwartz e de seus colegas e diversos outros psicólogos nos mostram isso de maneira bem clara. Buscar a maximização em tudo que nós vivemos é uma bela de uma receita para vivermos angustiados e frustrados, porque isso naturalmente fará com que a gente não consiga saborear aquilo que nós escolhemos. Se você escolher um filme querendo maximizar o seu prazer ao assistir um filme, é muito provável que, ao assistir esse filme e não detectar que ele é perfeito, você fique imaginando, poxa, talvez eu devesse estar assistindo a outro filme. Se você quer maximizar uma relação, e se quando você conhece uma pessoa e essa pessoa te faz feliz, mas se você quer que esse relacionamento seja perfeito, que ele seja o mais próximo da perfeição possível, a grande probabilidade é que você, em vez de saborear esse relacionamento, saborear os momentos com essa pessoa, você fique se perguntando, será que essa é a pessoa perfeita e ideal? Será que, se eu tentar com outra, eu não consigo alguma coisa um pouquinho melhor? Maximização, perfeccionismo são receitas para angústia e frustração. Eu não estou dizendo que não há lugares para o perfeccionismo. Sem o perfeccionismo, nós não teríamos grandes avanços da humanidade, grandes obras de arte, por exemplo. Sem o perfeccionismo, diversas grandes descobertas científicas não teriam sido feitas. Mas o perfeccionismo é melhor quando ele é seletivo, porque quando você adota o perfeccionismo em tudo na sua vida, até na escolha de um livro que você vai ler, na escolha de um filme que você vai assistir, até na escolha de uma comida que você vai pedir hoje no delivery, quando você começa a colocar perfeccionismo, maximização em tudo, é muito provável que você viva uma vida angustiante. Então, se você tiver que ser perfeccionista, o conselho que eu te dou é: escolha aquilo que você quer que seja grandioso. E para aquilo, é claro, você pode lutar, você pode ser perfeccionista e você pode tentar maximizar. É provável que você se frustre, mas essa luta pela perfeição talvez faça com que você crie uma obra melhor. Mas cuidado ao adotar o perfeccionismo nas mínimas coisas do dia a dia, porque isso provavelmente pode te angustiar bastante. E tudo isso nos mostra que as dinâmicas da sociedade atual fazem com que o pêndulo do Schopenhauer, entre o sofrimento e o tédio, esteja passando de um lado para o outro numa velocidade frenética. Mas isso nos traz uma outra questão. Na época de Platão não tinha Tinder. Na época de Schopenhauer não tinha aplicativo para pedir comida e mesmo assim, esses caras apontaram o fenômeno de que nós desejamos o que nós não temos e quando conseguimos não desejamos mais. O que a ciência tem para dizer a esse respeito? O que a ciência tem para nos dizer a respeito desse fenômeno? Será que esse fenômeno é real? Será que de fato nós desejamos o que não temos e quando conseguimos não desejamos mais? Será que esse tédio ele se mostra real de acordo com os estudos científicos? E a resposta é sim. E para entender isso, nós precisamos entender algumas ideias importantes dentro das ciências cognitivas, em geral dentro da psicologia e das neurociências. E existe um primeiro princípio, um primeiro fenômeno que você precisa entender para compreender tudo isso. E para isso nós precisamos olhar para o cérebro. Quando nós observamos o cérebro e nós observamos, por exemplo, o processo de querer algo, de desejar algo, esse processo, o processo do desejo, do querer, está associado a certas estruturas cerebrais. Ocorre que
o processo de gostar de algo, de estar satisfeito com algo, o processo de apreciar algo, vai utilizar estruturas cerebrais diferentes. Em outras palavras, querer e gostar, desejar e estar satisfeito, do ponto de vista do cérebro, são coisas muito diferentes. Então, pelo menos do ponto de vista do cérebro, é perfeitamente possível que nós desejemos algo que não temos e quando nós conseguirmos esse algo, nós já não desejamos mais. Um segundo princípio que nós precisamos compreender aqui é algo que é conhecido na psicologia como adaptação hedônica. É o processo de adaptação hedônica que vem sendo documentado desde os anos 70 em estudos científicos. E o que significa isso? Desde os anos 70, os estudos científicos vêm nos mostrando de maneira contundente que quando ocorrem eventos em nossas vidas, bons ou ruins, salvo raras exceções, quando ocorrem eventos bons e ruins em nossa vida, pouco tempo depois nós nos adaptamos a esses eventos. E eu te dou 2 exemplos dramáticos. Quão feliz você seria se você ganhasse na loteria? Curiosamente, nós temos pesquisas a esse respeito. E o que nós percebemos nas pesquisas é que pessoas que ganham na loteria, elas passam sim por um período de grande euforia, de muita alegria. Só que 6 a 12 meses depois, aproximadamente, do dia em que elas ganharam na loteria, essas pessoas retornam aos níveis médios de felicidade anteriores e, às vezes, elas passam a níveis de felicidade menores do que elas tinham antes de ganhar na loteria, porque no caso de ganhar na loteria, frequentemente o que acontece é que por ter muito dinheiro, isso acaba degradando as relações da pessoa. A pessoa para de confiar nas pessoas porque imagina que essas pessoas estão próximas por interesse. Isso faz com que se fragilizem os laços sociais e com que caia a qualidade das relações. E se você já assistiu a um vídeo nosso chamado O que nos faz felizes, você sabe que a principal variável, segundo a ciência, para a felicidade humana é a qualidade das relações. Então veja que ganhar na loteria é algo ao qual você vai se adaptar caso você ganhe. E, portanto, o que provavelmente vai acontecer 6 a 12 meses depois de ganhar na loteria é que você vai retornar aos níveis médios de felicidade que você tem hoje, por exemplo. E potencialmente o que pode acontecer é o fato do dinheiro degradar suas relações e você passar a ser mais infeliz do que você era antes de ganhar todo esse dinheiro. Eu sei que essa é difícil de engolir. Eu sei que quando eu falo isso para você, você duvida muito dessa informação. Mas, curiosamente, estudos sobre isso datam dos anos 70. Esse é um ótimo exemplo de como nós nos adaptamos a eventos positivos. Mas e os eventos negativos? Os estudos também demonstram que nós nos adaptamos aos eventos negativos, salvo algumas exceções. Por exemplo, os estudos mostram que pessoas que sofreram acidentes e perderam a mobilidade dos membros inferiores. Então essas pessoas, devido ao acidente, desenvolveram paraplegia. Pessoas que sofreram esse tipo de acidente e que perderam a capacidade de andar, obviamente passam por um período de profunda tristeza. Mas o que os estudos mostram é que um tempo depois, às vezes um ano, às vezes alguns anos, essas pessoas retornam aos níveis médios de felicidade que elas possuíam antes do evento acontecer. Às vezes, é claro, você tem uma queda, mas essa queda é muito pequena nos níveis de bem-estar. Não é o que você imaginaria que aconteceria. E eu usei 2 exemplos extremos justamente por um estudo que analisou as 2 coisas. Pessoas que ganharam loteria e pessoas que sofreram acidentes e por conta do acidente desenvolveram paraplegia. Mas eu poderia usar outros exemplos de eventos considerados positivos e de eventos considerados negativos. Você, por exemplo, muitos de vocês que estão me assistindo fizeram faculdade. Eu quero que você lembre do dia em que você viu seu nome na lista de aprovação do vestibular. Você ficou radiante de felicidade, foi uma grande euforia. E 6 meses depois você já queria que acabasse. Aliás, alguns de vocês talvez desejem entrar na faculdade. Eu sei que tem alguns jovens que assistem ao nosso canal. E provavelmente você acha que quando você conseguir entrar na faculdade, você vai finalmente ser pleno. Mas eu garanto que o que provavelmente de fato vai acontecer é que você irá se adaptar. E depois que você se adaptar, você passará a desejar outra coisa. Às vezes é o estágio, às vezes é terminar a faculdade para você ser efetivado, enfim. O que nós percebemos na questão da faculdade é o processo de adaptação. Esse é um bom exemplo cotidiano da adaptação a coisas positivas.
nós podemos dar exemplos de adaptação a coisas negativas. Muitos de vocês, e eu sei disso porque eu leio os comentários e nós temos um vídeo chamado A Dor do Coração Partido. Muitos de vocês já passaram pelo encerramento de um relacionamento que não foi derivado da sua vontade. Você não queria terminar, mas a pessoa te largou. E você sofreu muito. Às vezes você achou que iria morrer. E olha você aí, vivo, saudável, recuperado. E eu sei que tem algumas pessoas que neste momento estão sofrendo muito, achando que vão morrer porque terminaram um relacionamento. E o que eu posso te garantir é, dê tempo ao tempo, porque o processo de adaptação é infalível. Em breve você irá se adaptar, e quando você se adaptar a essa angústia, você finalmente estará pronto para novas relações, quem sabe para um novo amor. E eu poderia continuar com os exemplos aqui. Conseguir um emprego, ser demitido, ganhar dinheiro, perder dinheiro. O ponto é que a literatura na ciência psicológica nos diz de maneira clara que, salvo exceções, nós tendemos a nos adaptar a eventos positivos e negativos. E aqui você entende perfeitamente o pêndulo do Schopenhauer. Você deseja muito uma coisa. E lembre-se, esse desejo, o querer, é um mecanismo cerebral. E aí quando você consegue essa coisa, você tem, claro, uma certa euforia, uma alegria quando você tem essa coisa, mas rapidamente você se adapta. E com isso nós podemos perceber de maneira clara o pêndulo do Schopenhauer. Você deseja uma coisa que você não tem, porque afinal de contas o querer no cérebro envolve certos sistemas cerebrais que fazem com que nós desejemos as coisas. Só que quando você consegue aquilo que você deseja, o sistema responsável pela satisfação no seu cérebro é outro. E não só isso, ocorre um processo documentado na psicologia de adaptação. Você conquista aquilo que você deseja e você rapidamente, às vezes mais rápido, às vezes mais lento, mas você se adapta. E quando você se adapta, você deixa de querer, você deixa de valorizar aquilo que você tem, e isso evidentemente vai gerar um certo tédio, e esse tédio frequentemente é direcionado a outra coisa. Você passa a desejar outra coisa. Então você deseja entrar na faculdade, e aí quando você entra na faculdade, você se adapta. E aí você deseja o estágio, e aí você consegue o estágio e você se adapta. Aí você deseja se formar e ser efetivado. E aí você se forma e é efetivado ou consegue um emprego em outra empresa e você se adapta. E aí você encontra um grande amor e aí você se adapta, casa, tem filhos e se adapta, e o processo de adaptação inexorável faz parte da vida humana. Por que esse processo de adaptação ocorre? Existem várias hipóteses que tentam explicar isso, mas uma das que eu tenho utilizado em aulas e palestras e me parece muito contundente e coerente é a hipótese da dissonância cognitiva. O nosso cérebro é uma máquina que gosta de consistência. Ele gosta de informações que sejam consistentes entre si e, portanto, ele não gosta de discrepâncias. Ele não gosta de informações que abalam sua consistência. E eventos positivos e negativos, eles geram inconsistências. Você está vivendo uma vida relativamente consistente como estudante. E eis que entra uma variável nova na sua vida. Agora eu estou na faculdade. Essa variável vai gerar uma inconsistência positiva, cheia de euforia, cheia de alegria. Ou então, você está num relacionamento consistente há anos e, de repente, você leva um pé na bunda da sua namorada. Isso gera uma inconsistência, uma informação que ela é inconsistente com aquilo que havia antes. Essa é uma inconsistência negativa, que vai te puxar para o buraco, que vai te deixar angustiado. E o que o nosso cérebro faz é automaticamente, de maneira inconsciente, recuperar consistência. Nosso cérebro é muito bom em recuperar consistência. E aí, quando você passa por um evento positivo, pouco tempo depois você se adapta para que teu cérebro recupere consistência. E quando você passa por um evento negativo, pouco tempo depois você se adapta para que você também recupere a consistência. E no caso de ser largado por uma pessoa amada, é muito comum. A pessoa te dá um pé na bunda e aí você passa por um período triste, mas dali a alguns meses começam a surgir umas ideias na sua cabeça de maneira automática. Você não escolhe que essas ideias surjam, mas elas surgem. Ideias como: ela não me merecia mesmo. Eu conhecerei alguém melhor. Se isso aconteceu, aconteceu por um bom motivo, para que eu consiga conhecer alguém melhor no futuro. Perceba que o nosso cérebro começa a fabricar crenças. Ele começa a fabricar ideias para recuperar a nossa consistência. Quando você passou no vestibular, você ficou contente, você estava enxurrado de sentimentos e ideias que eram positivos, mas pouco tempo depois, seu cérebro começou a fabricar novos desejos, a fabricar ideias como: agora eu preciso do estágio.
agora eu preciso me formar. O nosso cérebro é uma máquina que fabrica ideias, fabrica crenças para recuperar a nossa consistência. E isso provavelmente está na base desse processo de adaptação. E veja então que as ideias da ciência, de certa forma, corroboram as hipóteses levantadas por Platão e por Schopenhauer. Nós desejamos o que não temos, quando temos, nos adaptamos e paramos de desejar. Nós geralmente só valorizamos aquilo que nós tínhamos quando nós perdemos. Nas relações isso é muito comum. Nas relações familiares, nos casamentos, nos namoros, enfim, nas pessoas que amamos. A pessoa está lá ao nosso alcance, nós já conquistamos a pessoa muitas vezes, ou às vezes é seu pai, sua mãe, uma pessoa que já faz parte da sua vida desde que você nasceu, e você se adapta, porque é isso que nossa mente faz. E por se adaptar, você para de valorizar a pessoa. Você para de se dedicar, de investir energia para fomentar, para construir e para tornar maior ainda aquela relação. Infelizmente, esse processo de adaptação é natural, é inconsciente e ele tipicamente acontece quando estamos engolidos pelo cotidiano. E aí um belo dia, aquela pessoa vai embora. Às vezes é por vontade própria, uma esposa, uma namorada, um namorado, um esposo que você não valoriza porque você se adaptou a essa pessoa e começou a tratar essa pessoa como se ela fosse um vaso de samambaia que estaria disponível para você sempre. A pessoa se cansou, obviamente, levantou e foi embora. Ou então, às vezes, isso acontece por força da natureza porque se existe uma grande verdade é que morreremos e que as pessoas que nós amamos morrerão também. E aí então a pessoa nos deixa, seja por sua vontade ou seja pela infelicidade da morte. E nesse vazio deixado pelas pessoas que vão embora, surge o pior sentimento que existe, na minha visão, para o ser humano, que é o arrependimento. Porque nesse momento surge a falta. E nesse momento você deseja que a pessoa esteja presente. Agora que você a perdeu, você passa a valorizá-la. É algo que eu venho dizendo em vídeos, eu venho dizendo em palestras, eu venho dizendo em aulas. É uma cena que você vê em hospitais frequentemente. O pai leva um filho doente, muito doente, para o hospital e o pai está desesperado. O médico às vezes diz que talvez haja a chance do filho não sobreviver e o pai desesperado. O pai deseja muito a presença do filho, porque é claro, ele está vislumbrando que talvez o filho não esteja mais lá. E aí o filho se recupera. E o pai para de valorizar sua presença. O pai para de saborear a relação, para de investir sua energia para fazer com que os laços se tornem mais fortes e eles se distanciam. O desejo de estar com o filho só foi presente quando o filho estava à beira da morte. Agora que o filho é vivo, que o filho está presente, ele já não deseja mais, ele já não aprecia mais. Mais comum ainda é o oposto. É um homem já que vai ao hospital, ele tem seus 30, 40 anos de idade. Ele vai ao hospital porque seu pai sofreu algo grave, como por exemplo, um ataque cardíaco grave ou então um AVC grave. Desesperado, ele espera notícias e aí finalmente o médico se aproxima e o médico diz que infelizmente o caso do pai dele é irreversível, que infelizmente não há como recuperá-lo. E aí você vê um adulto chorar como uma criança e ele diz: "Mas doutor, eu não falo com meu pai há anos, eu briguei com meu pai 15, 20 anos atrás. Nós não nos falamos desde então e eu queria pelo menos poder me despedir dele." Ora, o que aconteceu é que ele se adaptou à presença do pai. Num certo orgulho, talvez na ilusão de que o pai iria viver para sempre, em vez de valorizar, em vez de perceber que o pai estava ao alcance de um abraço e de um pedido de desculpas, em vez disso, ele simplesmente negligenciou a vida e a presença de uma pessoa que ele ama. E por isso não aproveitou a relação enquanto ela acontecia. E é claro, eu estou usando aqui exemplos graves de saúde, pai, mãe, mas isso acontece o tempo inteiro no cotidiano. Você desejou comprar um carro, o teu suor, o teu trabalho para comprar esse carro, e quando você compra o carro, você já passa a pensar no próximo que você vai comprar. Você não saboreia de verdade. Quantas vezes no seu dia você para ser grato por aquilo que você tem? Nós vivemos entre o sofrimento e o tédio, sofrendo porque não temos aquilo que desejamos e quando temos, passamos ao tédio. Já não queremos mais e paramos de valorizar, paramos de saborear. Eu gravei vários vídeos nesse canal onde eu falo sobre isso. Um vídeo que eu gravei sobre a gratidão. Quantas vezes no seu dia você para genuinamente investir energia em apreciar e ser grato por aquilo que você tem? E é assim, entre o sofrimento e o tédio, que seguimos sempre em busca da felicidade, porque a felicidade nunca é presente. Entre o sofrimento e o tédio, vivemos angustiados e insatisfeitos. Essa é a perspectiva de Platão,
Essa é a perspectiva de Schopenhauer e talvez nesse momento você vire para mim e fala: Pedro, mas tudo isso é muito triste. Qual é a saída? Qual é a solução? Se nós vivemos entre o sofrimento e o tédio, qual é a solução? E nós podemos usar a solução proposta por Schopenhauer, a solução proposta também por Pascal, que é a diversão. É você engatar um desejo no outro. É você encher o seu vazio de pequenos desejos, de pequenas vontades, de pequenos divertimentos que de certa forma trazem alguma satisfação. Mas essa é uma solução, como eu expliquei no primeiro vídeo da série A Felicidade Desesperadamente, essa não é uma solução filosófica, isso é fugir do vazio, isso é fugir das angústias. A solução filosófica é encarar esse vazio, é encarar o sofrimento e o tédio. E você pode dizer para mim que existe outra solução ainda, que é a esperança. E existe muita gente que de fato tem a esperança de que o próximo relacionamento será o definitivo, de que a próxima conquista profissional será a definitiva, de que o próximo projeto será o definitivo. Essas pessoas colocam então na esperança um caminho possível para a vida feliz. E curiosamente, a esperança é vista por muitas pessoas como uma coisa boa, como uma coisa positiva. Mas isso nos leva a um questionamento muito importante. Será que a esperança é uma coisa tão boa assim quanto nós costumamos imaginar no senso comum? Nós não podemos negar que, de certa forma, nós vivemos entre o sofrimento e o tédio. Como eu seria feliz se eu fosse feliz? A frase com a qual eu iniciei o vídeo de hoje é um perfeito exemplo justamente da busca, da falta, desse querer aquilo que nós não temos. Como eu seria feliz se eu fosse feliz? E esse desejo na falta é acompanhado do tédio, de nós já não desejarmos aquilo que nós queremos. E nessas horas eu gosto muito de lembrar da frase de Bernard Shaw. Na vida existem duas tragédias. A primeira é não conseguir o que nós desejamos. E a segunda é conseguir. E quando você se depara com essas constatações, parece que a esperança é um caminho viável, parece que a esperança é um bom caminho para uma vida feliz. Mas o que eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo da série A Felicidade Desesperadamente é que a esperança provavelmente é a maior inimiga da nossa felicidade. E para isso, eu vou trazer as ideias de Aristóteles, de Spinoza, de Buda, de Nietzsche e também alguns estudos científicos que nos mostram de maneira contundente que muitas vezes lutar contra a esperança é a melhor coisa que nós fazemos. E se você quiser me acompanhar nessa jornada, se você gostou do vídeo de hoje, se você está gostando da série, eu convido você a se inscrever no nosso canal. E se você já for inscrito, você pode clicar no sininho aí embaixo para você receber uma notificação assim que nós postarmos o próximo vídeo da série A Felicidade Desesperadamente. Como sempre, todas as referências de leitura que embasaram o vídeo de hoje você encontra na descrição aí embaixo. Também na descrição você encontra um link para os nossos cursos, caso você deseje aprofundar os seus conhecimentos sobre as relações entre mente, cérebro e comportamento. Também na descrição você encontra o link para a compra do nosso livro, Em Busca de Nós Mesmos, que é um diálogo entre a filosofia e as ciências da mente. Se você gosta do meu trabalho e quer me acompanhar mais de perto, eu convido você a me acompanhar no Instagram, onde periodicamente eu compartilho algumas pequenas reflexões, e também a me acompanhar no Facebook, onde eu compartilho textos a respeito de questões cotidianas. E eu vejo você então no próximo vídeo da série A Felicidade Desesperadamente. Um abraço, muito obrigado e até a próxima.